Tudo bem? Então, hoje um vídeo, depois de um tempinho aí parado, que está acontecendo aqui, na verdade, com o final do semestre. Eu estou atolado ali com o trabalho, estou atolado com a faculdade e está diminuindo o ritmo de leitura, está diminuindo o tempo para vídeos. Então, como está essa diminuição no ritmo, eu pensei em fazer um vídeo que eu não costumo fazer, que eu nem sei como vou chamar ainda esse pedaço, mas que o pessoal costuma contar só os livros que estão lendo, né, os livros que receberam. No caso, eu vou focar um pouquinho mais no que eu já li e que eu ainda não coloquei resenha, não falei sobre eles ainda. E basicamente é isso, né? Eu vou contar também um pouquinho sobre uma ópera que eu vi, que é relacionada a um livro que eu já li e que eu já fiz resenha. O último livro, então, o primeiro, na verdade, que eu li e que eu ainda não falei sobre ele, foi o Hunger Games, os Jogos Vorazes aqui no Brasil, que eu li, na verdade, para aquele projeto meu de conhecer o YA. E eu tenho que falar, eu comecei com o pé atrás nesse livro, no Hunger Games, mas eu fui lendo e ele foi me cativando mais, então foi uma surpresa boa. Eu tinha um pouco de preconceito, eu acho que com o livro, da primeira vez que eu dei uma olhada nele, às vezes pelo tema, porque eu sabia que era uma coisa que já tinha sido vista em outros filmes, em outras mídias, né, uma coisa meio sugada. Também eu acho que o estilo na época não tinha me interessado, mas aí eu vi o filme um tempo atrás, eu achei o filme interessante, eu achei o filme bem legal, mas também não tinha achado nada demais, por isso o interesse pelo livro não tinha surgido. Daí quando eu estava ali vendo alguns livros pelo Kindle, pela Amazon, né, pelo preço deles, esse estava com um preço muito bom e eu estou com esse projeto de ler mais o YA. Daí eu pensei em baixar e eu tive essa surpresa boa, né? Eu pensava que ia ser uma coisa meio que 16 luas, que eu não gostei, mas dá pra ver que esse gênero de YA, dependendo do autor, vai se diversificar mais. Eu vou ter, além do vídeo falando só sobre o YA, eu vou ter um vídeo então separado falando só sobre a minha impressão de leitura sobre o Hunger Games também, porque eu gostei. Depois disso então, quando entrou esse mês, eu comecei com 2 leituras direto. Eu geralmente não faço isso. 2 leituras, digo, de ficção mesmo, né? A primeira delas é a do Neil Gaiman, que é o Coisas Frágeis. Coisas Frágeis 1 e 2. E o Coisas Frágeis, por falar nisso, eu tirei do meu jarrinho de dívidas literárias, né? Que o pessoal falou que eu não fiz, eu esqueci de fazer o sorteio no vídeo da tag mesmo, mas também não ia tirar o livro na hora. Mas para quem estava curioso, foi o primeiro que eu tirei, Coisas Frágeis. Eu já li o primeiro volume inteiro e eu vou começar a ler o segundo agora. Eu quero ler os 2 antes de fazer a resenha. Eu estou gostando bastante. Estou achando que o Neil Gaiman ele é ótimo para contar histórias, ele tem umas ideias muito malucas, muito mirabolantes. Eu também comecei esse livro com um pouco de preconceito contra o autor, contra o estilo. Eu fui lendo o primeiro conto, achando que era uma coisa meio, tá, já sei o que vai acontecer, você não tá falando o nome dos personagens por isso aquilo. Daí quando chegou no final desse conto específico, é que chegou o meu interesse mesmo pela escrita dele, pelo que ele tinha para falar aqui. Eu não classificaria ele exatamente como realismo fantástico, talvez só como uma literatura de fantasia, e eu via o pessoal falando realismo fantástico meio como uma coisa do Gabo, né? Mas é uma coisa que é diferente. Os dois têm essa coisa de ter o fantástico, né? De ter a fantasia nos contos, mas são tratados de forma diferente, né? Os pontos deles são muito diferentes. Enquanto o Gaiman geralmente ele insere uma coisa meio que totalmente absurda no meio dos contos, o Gabo é uma coisa mais do absurdo da realidade. Mas o Gaiman é sim muito legal, ele tem uns contos muito legais. O que eu gostei mais por enquanto foi o Como Conversar com Garotas em Festas. É o conto mais legal, assim, ele não chega a ser muito exagerado também, mas ele tem uma poesia bonita. Tem também essa coisa do Gaiman de que não penso que é realmente para ser
uma conotação, né? Não é exatamente para ser uma coisa figurativa, mas mais para ter esse item do fantástico. Eu vejo bem agora porque as histórias dele funcionam tanto na mídia dos quadrinhos, né? Na mídia desenhada. Depois, juntamente do Neil Gaiman, eu estou lendo O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse Crime e Castigo eu estou lendo num passo mais lento, é para uma discussão em grupo ali no fórum Entre Pontos e Vírgulas. Ele vai ter um vídeo só dele também no final. É uma leitura que está demorando, mas que eu estou apreciando. É uma coisa também um pouco diferente no sentido de escrita. O que eu estou apreciando no Dostoiévski mais não é exatamente a escrita dele, a forma dele escrever, mas sim o conteúdo que ele consegue colocar, a diversidade de tópicos que ele está conseguindo colocar, esse personagem que ele consegue construir também. Então, por enquanto, eu estou na página 226, de umas 500 e pouco, mais ou menos. Eu estou gostando bastante, e é um livro que vai dar para refletir muito. Ele vai ter também um vídeo separado só para ele. E quem quiser ir no fórum da Denise, ainda dá para acompanhar, ainda está em período de acompanhar. E eu disse que estou lendo esses dois livros, e eu geralmente não faço isso, eu não misturo duas literaturas do mesmo tópico. Eu geralmente misturo literatura assim, uma ficção, uma não ficção, coisa mais técnica, ou daí o resto é ficção, é literatura. E esse experimento meu agora de tentar ler duas coisas ao mesmo tempo, as histórias não chegam a se embananar, não chegam a ficar muito cruzadas, principalmente porque um livro é de contos, né? Então as histórias são mais concisas, são mais curtas, o enredo ele fecha rápido, mas o que eu percebi é que vai demorando muito, vai arrastando ainda mais o meu tempo de leitura, e eu não gosto disso. Eu gosto de pegar um livro mesmo e ler ele até o final. Mesmo o Dostoiévski, que é uma leitura mais pesada, uma leitura mais longa, eu prefiro dessa maneira, ler um livro por vez. Então, esses foram os livros que eu estou lendo mesmo. Então, por enquanto está leve desse jeito, eu não terminei nenhum para fazer resenha, tirando o Hunger Games, que vai ser uma coisa mais específica. E então eu queria falar de um livro mais antigo, né, que eu já comentei aqui no canal, que é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é um livro de fantasmas, né, um thriller psicológico. Acontece que agora em São Paulo, no Teatro São Pedro, eles montaram a ópera A Volta do Parafuso, que é do Pitten, e ele fez a ópera inspirado exatamente nesse livro do Henry James. É um dos meus livros favoritos, é definitivamente a minha história de fantástico, né, de terror, aliás, de psicológico favoritas, porque ele escreve muito bem. Então não tinha como deixar de ver a obra, né, não tinha como deixar de ver a ópera. Eu vi agora nessa sexta-feira, foi o ensaio aberto geral, que era de graça, né? E depois eu sei que vão ter mais algumas restas. Vão ter uma amanhã, domingo, vai ter, eu acho que quinta-feira e sexta-feira que vem, pelo menos. São 4 apresentações ainda. Então, assim, vale a pena, vão ver, quem tiver interesse nesse livro, quem tiver interesse de ver outras mídias dos livros, é uma coisa legal que ópera vai fugir um pouco ao cinema. E falando um pouco da ópera em si, a produção está excelente, está muito bonita. O Teatro São Pedro tem um grupo de profissionais muito bom, eu conheço alguns deles. A parte de figurino está muito bonita, a parte de cenário é bonita também, ele tem umas trocas de cenários muito legais. Eles estão trabalhando muito na iluminação. A parte musical é um regente americano, não lembro o nome dele, mas a orquestra, que é reduzida, está tocando muito bem. E ele tem uns atores, cantores bem legais também. Eu acho que eu percebi principalmente a atriz que faz a Miss Jessel e provavelmente a atriz que faz aquela outra governanta da casa, a mais velha, Mrs. Goose, não lembro exatamente o nome dela agora. Mas são as duas cantoras que mais me chamam a atenção. E musicalmente falando, a peça ela é moderna. Eu não lembro quando ela foi escrita, mas é de dos compositores mais modernos. É bem reduzida ao corpo de músicos. É um quinteto de cordas, um quinteto de metais e um quinteto de sopros, perdão, e o pessoal da percussão. Mas apesar de ter uns 12, acho que são 14 músicos no palco, o som é muito grande, é muito bonito, e ele tem uma coisa
então de ser muito timbrado para essa parte dos sopros. É interessante de ouvir, ele consegue criar o clima do livro muito bem com isso. Então o clima está principalmente nessa parte da música, nessa parte da cor da orquestra reduzida. E a composição é uma coisa um pouco diferente, é um pouco mais moderno, e é bom de ver, é bom de ouvir, é uma coisa interessante mesmo. Vocalmente, eu me estranhei um pouco, porque foi a primeira ópera que eu ouvi em inglês, cantada em inglês. Então, como eu conseguia reconhecer tudo que eles estavam cantando, eu às vezes, sei lá, travava. Eu tenho uma noção de que música cantada é sempre mais fácil você ouvir em uma língua que você não domina. E em inglês eu tive um pouco desse estranhamento, né? A parte cantada é sempre em ópera, é o que a gente sempre vai estranhar mais um pouco, né? Enquanto a gente não tem uma familiaridade melhor com ela. Mas mesmo assim vale a pena. A parte mesmo que ficou faltando um pouco para mim é a adaptação do próprio compositor do livro para a trama do enredo dele na ópera. E sempre vai se perder alguma coisa. A ópera, assim como os filmes, é um tempo reduzido e ele tem que fazer caber junto da composição dele. Então, a adaptação em si, ela não dá todo aquele sentido do livro que tem das crianças, de como tem a relação que vai sendo alterada de uma coisa muito sutil que a gente encontra no livro, que é da alteração da convivência da governanta com essas crianças, de como ela vai criando suspeitas dela, de como o livro é muito ambíguo, e é essa que é a riqueza do livro. Isso acabou faltando um pouco nessa adaptação do enredo. Como ela é uma coisa muito corrida, são cenas muito curtas dentro de cada ato, são 2 atos por falar nisso, não dá para você perceber tão bem, você pegar tão bem o que eu peguei no livro, que é essa coisa bem macabra, né, de mudança, que não chega a ser súbita, mas você se assusta quando ela acontece. E é aquela coisa de mexer muito com o psicológico do leitor. Então acaba faltando nisso na parte da ópera, mas é impressionante como tem cenas que são iguaizinhas ao livro, apesar de eu não conseguir passar tudo que tem nele. Então são cenas interessantes, é uma coisa de que quem lê o livro vai conseguir fazer o link muito rápido, e você lembrar do livro muito bem, você imaginar, contrapor, né, o que você imaginou da cena com o que está passando ali no palco. Então é uma ópera que vale a pena para quem está em São Paulo, quem quiser ver. Eu não sei o valor dos ingressos agora, vocês têm que dar uma olhada ali no site de São Pedro, ligar para São Pedro, mas eu acho que vale a pena sim, tanto pelo conteúdo musical, para ver uma adaptação diferente. E a adaptação ficou legal, o visual ficou muito legal. E é isso então. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a dar um nome para esse segmento agora que eu vou fazer também, que é as leituras que estão vindo, né? Geralmente os livros novos que eu tenho eu deixo para o vídeo de fim de mês. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre de curtir, comentar, compartilhar, e a gente fica até a próxima então.